Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos aqui com o nosso devocional diário, Mentes com Bíblia. Ontem nós deixamos uma meditação sobre o amor, 1 Coríntios 13. Se não houver amor, nada mais importa, nada. E foi esse grande amor desse Cristo que derramou seu sangue precioso lá naquela cruz por mim e por você. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... ainda não vamos voltar para o nosso estudo de Neemias. Segunda-feira nós voltamos para o nosso estudo de Neemias, para concluir ali, ir concluindo aquela etapa ali que foi importante, que é importante, sobre a reconstrução dos muros, sobre a reconstrução das nossas identidades. Mas hoje eu quero falar sobre aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos e o que os nossos lábios declaram sobre aquilo que nós temos, sobre as bênçãos que o Senhor entregou nas nossas mãos. E eu acho que eu já falei algumas lives atrás, eu não lembro, procurei até lembrar, mas eu quero falar novamente sobre a mulher de Sunem, a mulher que não poderia ter filhos. E nós vamos ver aqui dentro do contexto, a palavra nos fala que ela casou com um homem que já era idoso, e se ela naquele contexto ela ainda podia ter filhos, então ela era uma mulher muito mais nova, porque a Bíblia não fala que o problema estava nela, mas que a questão estava com o homem, né, com o esposo dela. Então ela identifica ali o profeta Eliseu como um homem verdadeiramente de Deus, e a palavra vai nos falar aqui, nós vamos ler a respeito. E ela fala assim: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um homem santo, um homem de Deus. E quem é que consegue identificar alguém que é de Deus? Somente aqueles que estão na presença do Senhor. Somente aqueles que também estão ali na intimidade com o nosso Deus. E essas pessoas conseguem identificar aquele que também está junto ali no mesmo aprisco. Então essa mulher identificou em Eliseu um homem santo, porque ela também estava na presença do Senhor. Então nós vamos aqui entender tudo aquilo que ela recebeu, a falta de esperança que ela já tinha, a dor que ela tinha no seu interior, porque ela estava negando a bênção que Eliseu queria apresentar ali para ela, dar um filho a ela. Ela estava negando: não, Senhor, não me crie esperanças. Ela deve ter lutado tantos anos para ter esse filho e não conseguiu. E nós sabemos que ali dentro daquele contexto, quem não tinha filhos era porque Deus não abria a madre, era porque Deus não concedia. Então era como se fosse uma pessoa em pecado, ou como se fosse uma pessoa amaldiçoada. Enfim, era um contexto onde a pressão sobre as mulheres que não tinham filhos era muito grande. E vamos ler a respeito e vamos ver tudo o que aconteceu e aquilo que ela fez com a bênção que o Senhor entregou nas mãos dela. E o que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor já entregou nas nossas mãos. A palavra de Deus nos fala que os nossos filhos são bênção do Senhor. A palavra de Deus nos fala que tudo aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos não acrescentam dores. Nós estamos lutando por aquilo que o Senhor já entregou nas nossas mãos, ou nós simplesmente estamos ali: ai, perdi, deixa para lá. O que nós estamos fazendo com aquilo que nós já recebemos do Senhor? Vamos ler e a gente vai falar um pouco mais desse contexto. Eu vou orar antes para nós começarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus. Oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nos aprofundando nas tuas águas, nas águas do teu Espírito, nos aprofundando na tua palavra, Senhor, buscando entender aquilo que nós podemos resgatar para os nossos dias de hoje e realmente colocar em prática nos nossos dias tudo aquilo que os nossos antepassados já passaram, todos os milagres que tu já concedeste, Senhor. Que nós possamos aprender mais uma vez com essa história aqui da Sunam, da mulher de Sunem, que nós possamos aprender com ela, Senhor, a termos fé, a termos esperança, a não desistirmos daquilo que o Senhor já colocou nas nossas mãos. E então nós vamos usufruir verdadeiramente, Senhor, de tudo aquilo que Tu és, em nós e através de nós. Então, se conosco, meu Deus, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém.
Então vamos lá, gente. Segundo Reis 4, versículo 8, nós começamos então. Certo dia, Eliseu havia substituído Elias. Elias foi o profeta que um dos mais bambambam, né? E Eliseu era o assessor de Elias. E quando Elias estava ali para subir aos céus, porque o Senhor disse que iria recolher Elias, Eliseu pediu, né? Eu quero ter um duplo espírito daquilo que está sobre você, Elias. E aí o Senhor concedeu para ele esse duplo espírito. Então Eliseu fez muitos milagres. E aqui nós vamos ler que ele ressuscitou o filho dessa mulher. E da mesma forma, Elias também já havia feito isso com o filho lá da viúva de Serepta, no tempo que ele estava ali com a viúva. E nós vamos ver uma pequena diferença aqui do que aconteceu. Mas vamos lá. Então, certo dia, Eliseu foi à casa de Sunem, a cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. Versículo 9. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Sem dúvida, aqueles que estão na presença do Senhor reconhecem aqueles que estão ali também debruçados na presença do Senhor, buscando a este Deus. E aí ele continua aqui. Vamos construir a mulher, né? Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Esse contexto aqui da cama, da cadeira, da mesa e da lâmpada, ela tem um contexto ali espiritual, mas nós não vamos nos atentar nessa parte hoje, porque o texto é mais longo e eu não quero me passar do meu horário. E assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Então ela construiu ali um local específico para receber Eliseu, para receber o profeta, né? Para receber o homem de Deus na casa dela. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao quarto para descansar. Disse a seu servo Gease: chame a sunamita. Quando ela veio, Eliseu disse a Gease: diga-lhe, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Então Eliseu queria ali abençoar essa mulher que estava estendendo as mãos para ele, né, dando pouso para ele, dando alimentação, cuidando, né, do profeta de Deus. E o Senhor tantas vezes, no dia de hoje, o Senhor olha para mim, olha para você, Ele quer nos entregar algo, além da presença dEle. O que nós podemos ter em nossas vidas, no dia de hoje, é a presença deste Deus. Eu sempre falo que a minha conversão a Cristo, ela foi um presente sem medidas, foi uma alegria que ultrapassou até mesmo o nascimento da minha filha, que foi o grande evento da minha vida. Estar em Cristo é algo assim que só quem verdadeiramente se entrega a Ele e consegue usufruir da presença deste Deus vai entender o que é a maravilhosa graça, o que é o perdão imerecido, o que é essa aliança de eternidade com este Deus. Que independente do que nós estamos passando nesse dia hoje, Ele está à nossa frente. Oh, bom dia! Ele está à nossa frente, cuidando de nós e fazendo com que o nosso coração esteja aquecido em todo o tempo. Então, continuando aqui, chame a sunamita e tal, daí ele disse, podemos falar em favor ao rei ou ao comandante do exército? E olha a resposta dela. Não, respondeu ela, minha família cuida bem de mim. Ela estava satisfeita com a vida que ela tinha, ela estava satisfeita mesmo com a falta de um filho, ela achou o conforto dela em Deus. Mas veja, Deus quer dar mais para nós. 14. Mais tarde, Eliseu de novo, ele não, né, ele queria abençoar essa sunamita.
Eliseu perguntou de novo a Gease: o que podemos fazer por ela? O que podemos fazer por essa mulher que está sendo tão generosa, está sendo tão boa comigo? Gease respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. 15. Daí Eliseu pediu para chamá-la. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou e enquanto ela estava à porta do quarto, agora Eliseu se dirige diretamente a ela. Eliseu disse: ano que vem, por essa época, você estará com um filho nos braços. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações e Ele sabe quais são os nossos sonhos mais íntimos. O Senhor sabe aquilo que está ali queimando no nosso coração e que muitas vezes nós estamos ali com panos quentes, né? Abafando a dor, abafando o vazio de algo que nós não temos ainda, tentando de alinharmos o nosso caminho, aceitando aquilo, a porção desse dia, a porção que Deus nos entregou nas nossas mãos nesse dia. Mas nós precisamos entender que esse Deus, ele não esquece dos nossos sonhos. E antes dos nossos sonhos serem gerados em nós, foram gerados no trono de Deus. Então Ele está lá concebendo os nossos sonhos, Ele está lá dando forma, né? Como Ele faz conosco lá, como o Salmo 139 nos fala. Então Ele está lá dando formas aos nossos sonhos, às nossas, aquilo que o nosso coração lá no nosso íntimo, né, necessita ou quer ou gostaria. Então tudo que que está diante do Senhor, que nós apresentamos ali na presença dele, lá quando nós fechamos a porta do nosso quarto, lá no nosso íntimo, em oração, esse Deus está olhando para nós. As nossas orações, nenhuma das nossas orações são perdidas. E aí ele continua aqui. Daí olha a reação dessa mulher. Não, meu senhor, exclamou ela, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. A dor que ela passou durante toda a vida dela ali, buscando ter esse filho, buscando ter, né, gerar um filho dela e do marido dela, fez com que ela cauterizasse esse sonho. Então ela começou a negar esse sonho. Ela negou primeiro no coração dela, negou na mente dela e agora ela estava negando em palavras. Quais são os sonhos que nós estamos negando em palavras? Eu, há pouco tempo atrás, eu me vi fazendo isso. O meu casamento ele terminou 1 ano antes da minha conversão. E depois da minha conversão, eu tentei buscar o meu ex-marido, tentei reconciliar por mais de 8 anos. Em oração, né? Clamava para que ele se convertesse, clamava para que o nosso casamento fosse restaurado, porque eu passei ali o nosso período de casamento, nós tivemos um casamento muito bom. Porém, eu tive ali 7 anos de depressão dentro daquele casamento. E ele era um ex-alcoólatra. Então eu tinha as minhas dores, ele tinha as dores dele, então chegou um momento que nós estávamos no mundo, né? E o mundo, a porta dos casamentos estão sempre entreabertas. Então a porta do nosso casamento não era diferente. Estava ali entreaberta. Não dou certo contigo, eu vou tentar dar certo com outra pessoa. Eu não dou certo contigo, eu vou tentar ser feliz, né? O mais importante é sermos felizes. Essa era a frase que eu tinha no meu coração. Não, Deus só quer que nós sejamos felizes. Então, o nosso casamento foi finalizado. 1 ano depois eu me converti. E 1 ano depois da minha conversão eu fui 100% curada da depressão. O Senhor me curou 100%. Então eu passei a buscar em oração. Eu entendia no meu coração, não, eu devo resgatar esse casamento. E eu passei quase 8 anos chorando por este casamento. E chorando mesmo, gente. Todos os dias eu ia me deitar na minha cama e eu chorava por causa desse casamento. Então, 2, 3 meses antes de eu vir para Portugal, ele me procurou. E aí nós fomos tomar um café, nós fomos conversar e tudo aquilo que eu não havia falado em 8 anos, porque ele havia se afastado, e nós éramos os melhores amigos durante o nosso casamento.
Tudo aquilo que eu não havia falado naquele tempo de sofrimento, eu consegui colocar para fora, eu consegui falar. E ele é uma pessoa muito boa, né, é um homem que eu oro verdadeiramente pela conversão dele. Então nós conversamos e ali naquele momento nós entendemos que nós não íamos avançar verdadeiramente, que era um ponto final. Até a nossa união estável que nós tínhamos, naquele momento quando nós fomos conversar, eu nem lembrava, veja. Eu tinha uma ligação com esse homem, documentos com esse homem, mas eu não lembrava mais dessa ligação. Então nós finalizamos ali, um mês antes de eu vir para Portugal, nós finalizamos essa união estável que nós tínhamos e entendemos que realmente não iria avançar. Ele não queria vir para o contexto religioso, ele não queria participar de uma igreja, ele dizia que ele tinha Deus e que aquilo era suficiente para ele. E a palavra de Deus nos fala que nós não podemos nos unir com um jugo desigual. Então eu não poderia estar com ele e ele também não fazia questão de estar comigo porque ele não queria estar dentro do contexto religioso. Então tantas vezes, e aí voltando, por que eu falei isso? E eu estou então há 13 anos na presença do Senhor, há 14 anos separada, né? 14 anos sem um relacionamento. E por muito tempo eu orei, né? Para que Deus me trouxesse um homem bom, para que Deus me trouxesse um homem realmente que pudesse ser meu companheiro, que pudesse estar junto comigo nessa caminhada, que pudesse ir no supermercado, que pudesse dar um passeio, pudesse dar uma caminhada. E em determinados momentos, e não muito distante do dia de hoje, eu comecei a falar, não, não vou me casar. Paulo nos fala lá no Novo Testamento, né? Aquele que não está casado, é melhor que não fique casado. Eu disse, não, não vou me casar. Mesmo o Senhor lá atrás me dando promessas sobre o meu casamento. Mesmo o Senhor lá atrás evidenciando para mim, não, Andréia, eu vou te dar uma pessoa. Mas chega em determinado momento que nós oramos tanto pelas nossas bênçãos, nós oramos tanto por uma transformação nas nossas vidas, nós oramos tanto para receber do Senhor aquilo que nós almejamos tanto, que nós começamos num processo inverso. Agora o processo começa num processo de negação. E há poucos meses atrás eu comecei a dizer, não, eu não vou mais casar, eu decidi que eu não vou mais casar, eu decidi que eu vou viver só para o Senhor, e esse vai ser o meu caminho e eu vou estar feliz com isso. Só que lá no meu íntimo, agora eu estou entendendo porque o Senhor me pediu para falar dessa palavra, é testemunho. Lá no meu íntimo, aquilo que a minha boca estava falando não era aquilo que o meu coração ainda estava falando. Então, se o Senhor tivesse me dado o entendimento, não, Andréia, você não vai se casar, né, eu vou te dar a paz em relação a isso, mas não, o Senhor não me deu a paz em relação a isso. E os meus familiares ali, a minha irmã agora vai casar agora agora em agosto, minha irmã também passou muitos anos aguardando um noivo, aguardando um marido, e o Senhor entregou para ela um marido bom, um homem honrado, um homem que está na presença dele. Então, o fato da minha irmã estar se casando, a minha mãe, as minhas irmãs, a minha filha, fazem uma pressão. Não, Andréia, vai, Andréia, tu não pode desistir. E eu reativei o meu sonho novamente. Eu reativei o meu sonho de ter um casamento, reativei o meu sonho de ter um companheiro que ande comigo em Cristo, mas também que ande comigo nessa vida, que nós possamos dar um passeio, né, que nós possamos viajar, que nós possamos conversar, sentar numa mesa, tomar um cafezinho, receber pessoas em casa, fazer jantares, fazer reuniões, ter uma casa em específica. Não, essa é a minha casa, esse é meu lar. Então o Senhor, Ele vem, Ele reativa os nossos sonhos. E agora nós vamos entender o que essa mulher fez nesse processo, quando ela recebeu, e ela realmente recebeu esse filho, ela recebeu esse sonho. Mas olha o que aconteceu. Mas de fato a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito.
18. Certo dia, quando o menino estava mais crescido, saiu para acompanhar o pai que estava no campo com os ceifeiros. De repente, o menino gritou: "Ai, que dor de cabeça!" Seu pai disse a um dos servos: "Leve-o para casa para a mãe dele." 20. O servo levou o menino para casa e a mãe o segurou no colo. Mas por volta do meio-dia, ele morreu. Ela o carregou para cima e o deitou na cama do homem de Deus. Fechou a porta e o deixou ali. Então enviou um recado para o marido: "Mande um dos servos e uma jumenta para que eu vá depressa falar com o homem de Deus e volte em seguida." "Por que hoje?" perguntou ele. "Não é festa de lua nova, nem sábado?" Ela, porém, respondeu: "Não se preocupe." Olha o que os nossos lábios vão professar. "Não se preocupe." Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo. Imagina, o filho dela estava morto lá no quarto e ela disse ao marido: "Não se preocupe, porque essa mulher que estava na presença do Senhor, identificou um homem santo, fez morada para um homem santo ali dentro da casa dela. E a morada do homem santo que nós temos no dia de hoje é o nosso Cristo morando em nós, com um altar levantado no nosso interior." Agora veja. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: "Rápido, só diminua o passo quando eu mandar." E partiu para encontrar-se com o homem de Deus, e partiu para encontrar-se com Eliseu lá no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Gease, quando Eliseu a viu, né? "Olha, lá vem a sunamita, corra ao seu encontro e pergunte: está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho?" Mandou lá o assessor dele lá, né, no meio do caminho falar com a mulher. A mulher respondeu: "Sim, está tudo bem." Veja, ela continua declarando a verdade da bênção que aqui foi entregue nas mãos dela. Ela não teve um posicionamento contrário. Mas quando ela chegou ao homem de Deus, agora quando nós chegamos no altar do Senhor, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, quando nós chegamos ali na presença do Senhor, olha o que nós vamos fazer. Abraçou os pés dele. Gease quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixa em paz. Ela está profundamente angustiada, mas o Senhor não me revelou o motivo. 28. Então a mulher disse: acaso eu lhe pedi um filho, meu senhor? Não lhe disse que não me desses falsas esperanças? Acaso eu pedi para o Senhor, né, que me desse falsas esperanças? Acaso eu disse para o Senhor: Senhor, se tu me disseres que eu vou andar sem o marido, eu vou andar sem o marido. Mas o meu coração ele vai estar totalmente voltado para ti, vai estar totalmente em paz em relação a isso. Mas foi o que o Senhor fez comigo? Foi o que o Senhor fez com essa mulher aqui? Essa mulher estava simplesmente só com panos quentes naquilo que ela ansiava no seu coração. Então continua. Não lhe disse que não me desse falsas esperanças? O medo, né? Eliseu disse a Gease: prepare-se para viajar, pegue meu cajado e vá. Não cumprimente ninguém pelo caminho. Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Tantas vezes eu me vejo em oração e eu me vejo assim abraçada nos pés de Jesus. E da mesma forma essa mulher está dizendo aqui, da mesma forma Moisés, quando estava lá no deserto, falou para Deus, né? Senhor, se tu não fores à frente, não me mande junto com esse povo, esse povo que é teu. Se tu não fores à frente, não me mande substituto, porque o Senhor disse: eu vou enviar um anjo lá na frente. Deus estava irado com o povo, né? Um povo pecador, um povo que com um coração, uma cerviz endurecida. Não me mande junto com esse povo se tu não fores à frente. Deus queria mandar um anjo, né, um substituto. E aqui ela está dizendo, né, a mesma coisa, o mesmo ensinamento. O Eliseu mandou ali o servo dele para ir na frente para orar pelo menino, mas ela está dizendo: não, se o Senhor não for, se Eliseu não for, não, eu não voltarei para casa se o Senhor não for comigo. Então Eliseu voltou com ela.
Geazi foi à frente e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas nada aconteceu. Não havia sinal de vida. Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino ainda não despertou. De fato, quando Eliseu chegou, o menino estava morto, deitado em sua cama. Eliseu entrou sozinho no quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os deles e as suas mãos sobre os dele. A mesma coisa que Elias, que era o profeta que Eliseu acompanhava, fez com o filho da viúva em Sarepta. Enquanto se estendia sobre ele o corpo do menino, começou a se aquecer. Eliseu se levantou, andou de um lado para outro no quarto e em seguida se estendeu novamente sobre ele. Dessa vez o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Quando ela entrou, Eliseu disse: aqui está seu filho. Ela caiu aos pés do profeta e se curvou diante dele. Então pegou o filho. Ah, isso é lindo, gente. Até me emociono. É lindo. E agora, quem é o profeta? Quem é o Eliseu que vive em nós? O próprio Jesus vive em nós. O próprio Jesus, que nós nos debruçamos ali nos pés dele, ele faz os milagres do qual nós necessitamos, do qual nós buscamos, do qual nós estamos ali no quartinho fechado, né, clamando, chorando. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês? Não coloquem panos quentes nos seus sonhos. Não tentem abafar os seus sonhos, porque a sociedade está, os olhos humanos, os nossos olhos humanos estão vendo algo que ainda não aconteceu em nós e nas nossas vidas e através das nossas vidas. Não vamos colocar panos quentes. Os sonhos do Senhor, aquilo que Ele coloca no nosso interior, eles vão se realizar no tempo dEle, conforme a vontade dEle, conforme aquilo que Ele quer. E aí nós vamos, para finalizar isso, nós vamos lá para o 2 Reis 8, aquilo que é realizado através de nós e em nós, aquilo que o Senhor realiza em nós, os sonhos que o Senhor derrama e realiza em nós, as bênçãos que Ele faz em nossas vidas, servem de testemunho, servem de esperança para as outras pessoas. E eu terei também um testemunho, assim como a minha irmã está tendo um testemunho, a realização do casamento dela, o sonho que o Senhor colocou no coração dela e que no tempo certo, com a pessoa certa, ela está realizando. Então, aqui no capítulo 8 do 2 Reis, fala o seguinte: a mulher de Sunem volta para casa. Eu vou ler. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúna sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. O profeta avisou a ela: olha, pega a tua família, né, que vai ter uma fome aqui de 7 anos aqui nessa região e vai para outra região. E a mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver a casa e suas terras. Então ela levou a família dela, né? As suas casas, as suas terras, as suas plantações ficaram ali. E foi ao rei para reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Geazi. Quando ela chegou, o rei estava conversando com Geazi, que era o assessor ali de Eliseu, o servo de Deus. O rei havia acabado de dizer: conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Geazi lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Naquele exato momento, olha, o momento certo, Deus tem um momento certo para tudo. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. Veja, meu senhor, ó rei, exclamou Geazi, essa é a mulher e este é o filho dela que Eliseu ressuscitou. E aí, versículo 6, é verdade? Perguntou o rei à mulher, e ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um dos seus oficiais, providencie que em tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente.
Então essa mulher, ela foi lá só para reaver a terra dela, e o Senhor deu muito a mais para ela. O Senhor deu os 7 anos de colheita, o valor dos 7 anos de colheita ali que o rei e o povo usufruíram naquele tempo de seca. Então, quando nós somos fiéis ao nosso Deus, quando nós somos fiéis aos sonhos que Ele nos deu, e nós continuamos com os nossos olhos de fé, olhando para aquilo que Ele já nos concedeu ali no mundo espiritual, nós vamos ter muito além do que nós sonhamos. Nós vamos ter muito além do que nós imaginamos. E aqui eu vou repetir uma palavra que eu amo. Isaías 55. E o Senhor fala o seguinte: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu as envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que deseja e prosperará onde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, onde antes haviam lágrimas, crescerá o cipestre. Onde antes haviam urtigas, brotará a murta. E isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Então, tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas vai gerar honra e glória para este Deus. E eu adoro esse Deus, eu amo esse Deus e eu deposito os meus sonhos na presença dEle. E eu peço que você deposite os seus sonhos, aqueles sonhos mais íntimos, na presença do Senhor, no altar dEle, neste dia. E que nós possamos entender que Ele é fiel para nos entregar tudo aquilo que Ele nos prometeu. Eu vou orar então para nós finalizarmos. Senhor, eu te louvo, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, Tu queres reavivar os nossos corações nesse dia, Senhor, reavivar os nossos sonhos, meu Senhor. E eu te agradeço por isso, meu Deus, porque quando nós reavivamos os nossos sonhos, nós trazemos a esperança novamente à nossa vida. Nós crescemos em fé novamente, Senhor, e então nós podemos voltar a sonhar com os olhos de fé, Senhor, voltar a ver aquilo que ainda não existe, voltar a ver o invisível, Senhor, que Tu já tens preparado para nós. E sabemos que os Teus sonhos, ó Deus, os sonhos que Tu sonhaste para cada um de nós vão muito além, Senhor, muito, muito além do que nós imaginamos. E eu Te louvo por isso, Senhor. Sê conosco nesse dia, Senhor. Traz novamente, Senhor, aos nossos lábios a alegria, Senhor, e a declaração de que aquilo que Tu colocaste em nosso coração irá se cumprir, porque Tu és um Deus fiel. Senhor, se nesse dia aquelas pessoas que anseiam por uma cura física, Senhor, uma cura de uma doença, uma cura de um cancro, Senhor, Senhor, em nome de Jesus, reaviva, Senhor, reaviva a esperança, reaviva a fé, Senhor, para que eles possam confiar na Tua palavra, confiar, Senhor, que Tu és um Deus, que a Tua obra, ela é completa em nós, meu Senhor. Senhor, se é um sonho de um casamento, se é o sonho de um companheiro, Senhor, reaviva-nos nesse dia. Se é o sonho de uma restauração de uma família, reaviva-nos nesse dia, Senhor. Se é o sonho, Senhor, de trazer para mais perto um filho rebelde, um filho viciado, um filho que está nas drogas, um filho que está na prostituição, Senhor, um filho que está perdido, Senhor, assim como o filho pródigo, Senhor, em nome de Jesus, reaviva-nos nesse dia, mas acima de tudo, Senhor, que nós possamos sentir a paz que excede todo e qualquer entendimento. Senhor, todo e qualquer sonho, aqueles que estão, Senhor, têm o sonho de ter
casa, que tem o sonho de viajar, que tem o sonho, Senhor, de terem filhos, de terem famílias, ó Senhor, e que tem o sonho de pregar a Tua palavra, Senhor, reaviva-nos, Senhor, para que nós possamos estar cada vez mais próximos de Ti, Senhor, sonhando os Teus sonhos, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor, esse dia nas Tuas mãos, sê conosco e nos ajuda, Senhor, porque somos fracos, somos pecadores e necessitamos da Tua força nesse dia, Senhor. Necessitamos da Tua alegria nesse dia, Senhor, e que Tu possa nos inundar com as Tuas verdades nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te louvo e entrego a minha vida e a vida daqueles que assistem e que nós possamos, a finalizar esse dia, Senhor, com uma porção maior de quem Tu és e finalizar esse dia com um sorriso nos lábios, sabendo que Tu és um Pai amoroso e que tudo aquilo que Tu tens sonhado para nós irá se concretizar, irá acontecer e o testemunho será para Te honrar, para Te glorificar e para Te exaltar ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Um beijinho. Deus é maravilhoso. O Senhor é incrível. E eu amo esse Deus. Então fiquem com Deus, meditem nessa palavra e até amanhã, em nome de Jesus. Se Deus quiser, é claro.